Quem foi Melquisedeque? Um rei, um sacerdote ou algo muito maior? A Bíblia o descreve como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. Um homem que surge do nada, abençoa Abraão e depois desaparece das páginas da história. Mas quem era esse ser? Um homem comum? Um anjo? Ou o próprio Cristo antes de nascer em Belém? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia, que atravessa os séculos e desafia a lógica humana. A primeira vez que Melquisedeque aparece é em Gênesis 14. Abraão acabara de vencer uma grande batalha para resgatar seu sobrinho Ló. No caminho de volta, surge diante dele um homem enigmático, Melquisedeque, rei de Salém. Ele traz pão e vinho e abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Abraão, reconhecendo algo divino naquele encontro, entrega o dízimo de tudo. Mas aqui está o mistério. Quem era esse rei de Salém? E o que significa oferecer pão e vinho? Símbolos que séculos depois seriam usados por Jesus na ceia. Coincidência? Ou um prenúncio do Cristo eterno? Os estudiosos se dividem. Alguns dizem que Melquisedeque era apenas um rei justo, um símbolo do sacerdócio divino. Outros acreditam que ele era uma manifestação angelical, enviada para abençoar Abraão. Mas há uma teoria mais profunda, que ecoa entre teólogos há séculos. Melquisedeque seria uma manifestação pré-encarnada de Cristo, o Filho de Deus antes de nascer como homem. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase, registrada em Hebreus 7, muda tudo. Significa que o sacerdócio de Cristo não começou com Moisés, nem com Levi, mas com um sacerdote eterno, sem origem humana, sem fim. Quando Melquisedeque aparece, ele não vem de uma linhagem, não tem genealogia e reina em Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém, a cidade da paz. Coincidência? Ou uma sombra profética do Messias, o Rei da Paz? O gesto de Melquisedeque é simbólico. Ele traz pão e vinho, os mesmos elementos que Jesus usaria milhares de anos depois na última ceia. O pão, símbolo do corpo. O vinho, símbolo do sangue. Em um único ato, Melquisedeque aponta para o sacrifício de Cristo, mostrando que o plano de redenção já existia antes mesmo da lei de Moisés. É como se Deus, através desse sacerdote misterioso, dissesse: a salvação não virá pela religião, mas por um sacrifício eterno. Séculos depois, o rei Davi profetiza no Salmo 110: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia seria citada novamente em Hebreus, apontando para Jesus. Cristo não veio da tribo dos sacerdotes, ele veio da tribo de Judá, mas seu sacerdócio é eterno, espiritual e incorruptível, da ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio sem templo humano, sem linhagem, sem fim. Enquanto os sacerdotes terrenos ofereciam sangue de animais, Melquisedeque apontava para um sacrifício perfeito que ainda viria. Após o encontro com Melquisedeque, a vida de Abraão muda. Ele recebe promessas maiores e sua fé se fortalece. É como se aquele sacerdote o tivesse ungido para o destino. Abraão, o pai da fé, é abençoado por alguém maior que ele. E é aqui que o autor de Hebreus destaca: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque não só abençoou Abraão, ele inaugurou uma nova ordem espiritual, onde Deus se revela diretamente, sem intermediários humanos. Melquisedeque desaparece tão rápido quanto surgiu, sem explicação, sem descendência, sem morte registrada. Apenas o eco de um nome, que ressurge 1000 anos depois em profecias e finalmente se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Será que Deus quis deixar essa lacuna propositalmente? Para nos lembrar de que nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser revelado ao coração que crê. Melquisedeque é mais que um personagem misterioso.
Ele é um sinal da eternidade, uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o visível e o invisível, entre o homem e Deus. Ele representa um sacerdócio perfeito, sem corrupção, e aponta para um Salvador eterno. Talvez o verdadeiro mistério não seja quem ele foi, mas quem ele revela. E agora, a pergunta que fica é: será que você reconheceria Melquisedeque se ele aparecesse diante de você hoje? Ou melhor, será que reconheceria a voz do Eterno te chamando para algo maior? Se essa história despertou algo em você, deixe nos comentários o que você acredita. Melquisedeque era um homem, um anjo ou o próprio Cristo? Curta, compartilhe e se inscreva, porque nas próximas semanas vamos desvendar outros mistérios esquecidos da Bíblia.